Olá, pessoal. Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da Intel Partner Alliance. Hoje apresentaremos os novos processadores Intel Xeon de terceira geração, que são denominados Ice Lake. E o nosso apresentador de hoje é o Matheus Benetti, engenheiro de aplicações da Intel Brasil. Eu sou a Luciana e dou suporte aos webinars da Intel. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar alguns anúncios aqui com vocês. Os parceiros que se juntaram a nós através do IPU, do Intel Partner University, que tem o seu cadastro já no novo IPA, ganharão os seus 7 créditos de treinamento pela participação aqui hoje. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado on demand nos próximos 7 dias úteis. E os parceiros também podem ganhar 5 créditos de treinamento assistindo o replay, o on demand depois, ok? O webinar de hoje é interativo, então pedimos que vocês desativem qualquer atividades e aplicativos do seu navegador, pois elas podem interferir com aspectos do nosso webinar. Para aumentar a visão da sua apresentação, aumentar a sua tela, clique no ícone Exibir, no canto superior direito aí da janela do Zoom, para selecionar a tela cheia, tá bom? E vocês estão apenas em modo ouvinte, gostaria de ressaltar isso, mas vocês podem fazer suas perguntas e enviar aí através do Q&A na barra de menu da parte inferior do Zoom, tem o Q&A, enviem as suas perguntas e certifiquem-se de enviá-las para todos. Assim, podemos fazer um webinar mais interativo para todos. E tentaremos responder a maioria das perguntas durante o tempo permitido aqui, e as que não conseguirmos responder durante o tempo da apresentação, responderemos diretamente no seu e-mail. Tá bom? Então, sem mais, eu gostaria de passar a palavra ao nosso apresentador, o Matheus Benetti. Novamente, ele é engenheiro de aplicações da Intel Brasil e estarei aqui para ajudá-los também com as suas perguntas e respostas. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos lá. Vamos falar sobre, como a Luciana já anunciou, vamos falar sobre a terceira geração do Intel Xeon, né, codinome Ice Lake, lançado no começo de abril, então 2 meses atrás. Também vamos falar um pouquinho dos produtos que foram lançados junto do Ice Lake, fazer um refresh sobre essa terceira geração como um todo, tá bom? Já apresentado, então, pela Lu, sou engenheiro de aplicações no grupo de Sales and Marketing Group, na Intel. Vamos falar um pouquinho. Uma mensagem que eu acho bem importante foi compartilhada pelo Navin Shanoy, nosso vice-presidente e general manager da organização de data center dentro da Intel, tá? DPG. O futuro do data center, nas palavras deles, até inclusive, foi: o data center vai ser amanhã bem diferente do que a gente conhece ele hoje. Então, vamos ter a computação, o armazenamento, a memória, cada vez mais desagregados. Ou seja, nós temos cada vez mais cargas de trabalhos específicas que podem ser atendidos por processamentos específicos e por infraestruturas específicas. Isso quer dizer que, aos poucos, isso vai mudando bastante ao longo do futuro. Tá? Vamos ter aquelas... talvez isso separado por ilhas, enfim, não data center em espaço e tamanho diferentes do que são hoje. A segurança arquitetada no nível do chip. Cada vez mais a segurança é foco. Nunca vamos ter um produto 100% seguro, isso é uma realidade no mundo da tecnologia, mas quanto essa camada de segurança, quanto mais ela estiver em todos os níveis, mais segurança e mais sucesso a gente consegue mitigar os ataques. E o software abrangindo todas as camadas ali da infraestrutura. Então, o hardware, seja na camada do sistema operacional, do hypervisor, lá da aplicação, isso arquitetado e trabalhando como se fosse microserviços, em I/O direto com o processador. Tá? Então, chamados de microserviços.
E as CPUs e as XPUs, XPUs, como falamos, funcionarão em conjunto para resolver muitos dos desafios complexos. Há demandas e demandas, há cargas de trabalhos e cargas de trabalhos, cada uma mais específicas, que cada uma será atendido por um determinado centro de processamento, e essas todas, né, tendo que trabalhar em conjunto para atender esses desafios, principalmente hoje da inteligência artificial, que a gente vê cada vez mais na nossa rotina. Tá. E com isso nós temos algumas inflexões hoje no mercado. Podemos falar do setor, podemos falar do planeta e podemos falar das nossas vidas também. Nós temos inflexões que estão mudando a forma das empresas trabalharem e a forma das pessoas, inclusive, viverem, né? Então, nós temos que então enxerga quais são essas inflexões. O 5G, né, que já está chegando, podemos já começar a falar dele no presente. A inteligência artificial, super no presente. A borda inteligente, a inteligência aplicada e sendo resolvido na ponta, né? E tudo isso na nuvem ou com a nuvem. Essas inflexões do mercado, assim dizendo, elas ressignificam e elas transformam também o valor do dado, né? Qual é o valor do dado, quanto vale um dado e que dado que vale mais. Isso ainda estamos aprendendo. Essa é uma grande verdade. Cada vez mais que o mundo evolui e consegue processar uma maior quantidade de dados e extrair dessa maior quantidade de dados uma inteligência, um significado diferente e para diferentes fins, inclusive, nós temos esse dado sendo ressignificado diariamente. E para atender todo esse mundo complexo que vem cada vez mais se formando e incrível nas oportunidades que a tecnologia pode nos trazer, sem dúvida nenhuma, a Intel possui aí um portfólio incomparável de hardware, software e serviços, né, soluções, no caso. E dentro de hardware, a gente tem toda a parte da comunicação, a parte do armazenamento e do processamento, né, podemos ver aqui na parte da comunicação, mova mais rápido, os photonics, conhecidos por GBICs, as placas Ethernet, numa evolução cada vez maior e com mais inteligência. Também vamos ver novos nichos, né, de Smart NICs, processamentos na ponta da NIC, conhecidos pelas Intel Ethernet, nossas placas de comunicação mais rápidas, e também Tofino, que são os nossos processadores e chips programáveis para a rede. Tá? Armazenamento, temos as memórias persistentes, hoje a única do mercado, né? Então memórias com alta volumetria e persistentes, e Optane SSD, os SSDs mais rápidos do planeta. E na parte de processamento, já muito bem conhecido, temos soluções para todos os fins específicos, né? Desde falando de Xeon, Atom para ponta, né? Os processadores de borda são eles Atom, o próprio Xeon D, né? As FPGAs Agilex, Stratix, também contamos com a linha Core para o mundo client, e ASIC, né? Nossos chips também programáveis para ponta. Aceleradores Movidius, Habana e nossas GPUs, também Habana e Xe. Lembrando Habana, as soluções conhecidas no mercado pela Gaudi, Goya, soluções de aceleramento, soluções para HPC, aceleração de inteligência artificial, tanto no Deep Learning como inferência. E para tudo isso, uma camada de software única, um mundo de software único, na qual eu consigo programar, desenvolver e otimizar todas as soluções via uma interface única, né? Com os mesmos códigos, com a mesma comunicação para todas essas plataformas, sendo ela cross, conhecido pelo One API quando falamos desses produtos. OpenVINO quando falamos de IoT e diversas outras soluções de software que a Intel possui. E soluções
conhecido pela Select Solutions, a Intel possui um vasto e grande portfólio de soluções de referência para diversos fins, para diversas tecnologias, formado aí com nossos parceiros. E dentro deste portfólio, também estamos, como eu mencionei no começo, anunciando hoje, junto da terceira geração, também a placa Ethernet E810, né? Temos aí um throughput de até 200 gigabits pelo slot, né? Uma placa dual, com 100 gigabits na porta. Lançamento do SSD P5800X, nosso SSD mais rápido da última geração. As memórias persistentes da série 200. O SSD de tecnologia, né, QLC, NAND, P5316, D5. Ok? E os processadores, na qual nós vamos nos aprofundar um pouco mais, e essa apresentação um pouco mais voltada para ela, para os processadores Xeon. E também a FPGA Agilex, na última geração dela. Legal? As soluções otimizadas, como eu mencionei, da Select Solutions, Market Ready, hoje já com um portfólio aí com mais de 500 soluções de parceiros cadastradas e um crescimento bem acelerado, bem interessante. Na linha server, podemos dizer assim, a gente também conta com mais amplo portfólio dos processadores. Dos conhecidos Xeon, dos processadores escaláveis, Silver, a Platinum, né? Hoje não temos mais bronze na última geração. Então, Silver, Gold, Platinum. Os processadores de entrada, Xeon E, certo? E bordas e redes, como eu mencionei, com essa inteligência aplicada na ponta, também se faz necessário processadores de nível Xeon e que apliquem essa inteligência e processamento na ponta. Então, com isso, nós temos as cargas de trabalho dimensionadas conforme a demanda. E esse é um dos grandes mensagens da Intel nesse lançamento e nos seus processadores, na sua tecnologia. Tecnologia para carga real, tecnologia para aquilo que vivemos e fazemos na verdade, não números, né? Não querendo mostrar apenas números que não signifiquem nada no nosso dia a dia, no nosso processamento verdadeiro. Então, apresentando o Xeon da terceira geração, como eu mencionei, são processadores projetados especificamente para as necessidades reais dos nossos clientes. Então, vão ouvir bastante dessa mensagem e vão ver bastante desses resultados, que esses processadores são otimizados para inteligência artificial, para a nuvem, para empresas, para os diversos fins, né, das cargas de trabalho do mundo corporativo, HPC, 5G, redes, podemos ler aqui também, e a borda inteligente. Tá? Recurso de segurança integrado, ou seja, na camada, no processador, no hardware, níveis de segurança únicos da Intel, que protegem a nível de hardware. Falaremos em mais detalhes depois. A única CPU de data center com inteligência artificial integrada no SoC, tá? Que é o conhecido pelo Deep Learning Boost, e aceleração de criptografia. Cada vez mais vamos falar de criptografia, seja ela independente de qual local, né? Independente de qual momento essa criptografia está ocorrendo, mas isso faz parte do uso. Desidratar, hidratar, enfim, criptografar, descriptografar, esses dados são processos frequentes do nosso processador e precisam ser tratados com prioridade. Apresentando, então, algumas informações aqui do nosso Xeon da terceira geração. Mostra um processador de arquitetura mista, de 10 nanômetros, né, litografia mista. Aqui falamos do Ice Lake, processadores para 1 e 2 sockets, okay? Plataforma de 1 e 2 sockets. Lembrando que já foi lançado no ano passado o processador de 3 para plataformas de 3 e 4 sockets da terceira geração, que é o Copper Lake. Aqui estaremos falando do Ice Lake, ok? Então, até 40 núcleos por processador, podendo estarmos falando de 80 núcleos, né, na plataforma biprocessada, uma melhoria na intercomunicação dos processadores de 20%, né,
significante. Isso feito num teste comparativo de 28 núcleos, na frequência de ISO, compilador de ISO. 46% de ganho de desempenho, tá? Um ganho médio aí no desempenho. Isso foi medido do 8380 versus 8280, utilizando o LIMPAC, ok? Benchmark aí para execução de álgebra linear. 74% de aumento na performance e melhor desempenho na inferência, tá? Medido pelo modelo BERT, em um teste de inferência de inteligência artificial. É um ganho bem significativo, estamos falando de 74%, quase o dobro. E 165%, né, 2,65 vezes de aumento no desempenho versus aí um sistema de 5 anos atrás. Aqui alguns números que falam do nosso Ice Lake. E agora dando mais informações nessa big picture aqui que podemos ver com as principais soluções, com nossos principais aceleradores, os diferenciais desta plataforma. Tá, então, vamos ouvir bastante e ler bastante agora nesse momento sobre o desempenho flexibilizado que os processadores da terceira geração possuem. Flexibilizado porque são flexíveis para a carga de trabalho, flexíveis para conforme a demanda do cliente. A demanda necessária para aquele específico fim. Como eu mencionei lá no começo, temos cada vez mais no mesmo servidor, principalmente quando estamos falando de nuvem pública, diversos requests, requisitos, né, acessos àquele dado. Podemos estar falando de um servidor com múltiplos multi-tenant, seria múltiplos locatários, enfim, múltiplos donos, diferentes clientes dentro daquele servidor, diferentes clientes com diferentes cargas de trabalho. Como otimizar, como ter um processador que pode atender bem uma determinada carga de trabalho, que talvez exija um clock mais alto, e algum outro que tenha uma necessidade, por exemplo, de um I/O mais alto, né? Então, ter esse desempenho, flexibilidade, essa possibilidade de eu me ajustar para servidores diferentes e também para aplicações diferentes é a proposta da Intel. Dando uma olhadinha nesse slide. Hoje, então, os processadores Ice Lakes para plataformas de 1 e 2 sockets possuem até 6 terabytes de capacidade de memória por socket. Estamos falando de uma plataforma biprocessada de até 12 terabytes de memória, somando porção da DRAM mais o que conseguimos entregar com o PMAN, o servidor com maior capacidade, dado este suporte, essa integração da Persistent Memory. Então, até 12 terabytes de memória. Até 8 canais de comunicação por socket do processador para com as suas memórias, tá? Podendo trabalhar até com 2 DIMMs por canal. Um aumento na capacidade com isso, né, comparado à geração anterior, um aumento na capacidade de 160% na memória. E até 64 pistas, 64 lanes, como a gente conhece, de PCI Express 4, tá, versão 4.0. Também novidade na geração. E que agregam, né, como eu mencionei, nós temos um suporte muito maior hoje no mercado de memória, devido às suas soluções que agregam, né, suas soluções que estão inclusas juntos em soluções Intel. A Optane, essa memória persistente, o Optane SSD, como eu mencionei, sendo lançado junto hoje da nova geração, o P505800 e também da série D, tá? Tecnologia NAND. Falamos também da Ethernet série 800, da nova FPGA Gilex e nossas soluções. Olhando para o que faz o grande diferencial, quando eu menciono e quando falamos e ouvimos da tecnologia e do desempenho flexibilizado, falamos dos aceleradores, grande diferencial da Intel nos processadores. Sejam eles aceleradores, sejam eles soluções de segurança embarcada, como o Software Guard Extension, SGX, falaremos mais dele depois. Aceleração de criptografia, falaremos mais também. Em criptografia total da memória, o Intel Total Memory Encryption. Um conceito, uma referência, Intel Platform Firmware Resilience. Isso é uma arquitetura de referência da Intel, na qual, para atender alguns fins específicos,
falando de NIST, falando alguns fins específicos para manter o dado mais seguro possível e isolar a camada mais baixa de software que a gente conhece pela BIOS, pelos firmware, isolar isso em um hardware separado. Tá? Então, para essa arquitetura de referência, a Intel utiliza uma FPGA Max 10 criptografada para ter não somente os dados, essas informações, esses códigos, como também manter o controle da autenticidade destes. Cada vez que é botado, um check para confirmar a segurança. Eu tenho isso isolado do processador, independente do ataque, do nível do ataque, onde ele acontecer, eu tenho essa resiliência, evitando o ataque ao firmware, né? uma camada mais baixa. Quando falamos dos aceleradores e dos diferenciais de performance, o Deep Learning Boost, já conhecido na segunda geração, né, que faz uma extensão do AVX, do AVX 512. Temos a Intel Speed Select Technology, um diferencial de alguns SKUs, alguns modelos de processadores, na qual eu tenho a possibilidade de ajustar clock, ajustar a frequência desse processador, a potência dele, inclusive agora nesta última geração, a nível de aplicação. Lógico que isso requer alguma customização a nível da aplicação, para que ela trabalhe e exija aquilo daquele processador, mas eu tenho um processador que vai trabalhar conforme a tua demanda. Muitas vezes a gente vê processadores é muito comum, com muita carga ociosa, né, com muita banda ociosa ali de processamento, devido a alguns momentos de pico que este processador precisa atuar. O OneAPI, o software, né, como eu mencionei, toda a camada de software, plataforma única para desenvolvimento, com os códigos, firmwares enfim, consigo trabalhar cross hardware, tá? com a mesma linguagem. Esta é uma visão geral. Vamos nos aprofundar agora um pouquinho mais nos números, tá? Nos ganhos de desempenho que essa plataforma possui, comparada ao que temos no mercado, com também a nossa segunda geração. E nós vamos ver bastante esses números, esses resultados voltados para a carga real. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Aqui falando daqueles pontos de inflexão que eu mencionei lá no começo. Né? Temos um ganho de até 50% nas cargas de trabalho que são sensíveis à latência, aí quando mencionamos da comunicação com a nuvem. 62% de melhoria nas cargas de trabalhos relacionadas à rede, 56% na inferência e na classificação de imagens, 57% um ganho, são números bem específicos, todos acima de 50%. Né? Em modelagem, isso aqui foi num teste, não foi nem benchmark, foi um teste relacionado agora nas pesquisas para a vacina do Covid-19. Então, um ganho expressivo, já sendo utilizado e colocado em prática num cenário e num momento, numa necessidade bem crítica do negócio, da vida real. 74% no aprimoramento também da inferência, né? No processamento aqui utilizado, o processamento de linguagem. Todos estes dados, pessoal, esta apresentação depois ficará disponível para download. Teremos ela disponibilizada no Partner University. E todos esses slides que mencionam estes números possuem a referência aqui embaixo, tá? De quais cargas de trabalho e configurações foram utilizadas para chegar neste número. Tá? São testes reais, em ambientes reais, tá? Sem nenhuma futurologia e também nenhuma invenção. Então, são números reais aí, acho que e bem interessante também de investigar, porque com configurações utilizadas hoje no nosso dia a dia. Oi, Matheus. Oi. Desculpa te interromper. Tem algumas perguntas aqui que eu acho interessante a gente já comentar e Perfeito. não acumular muito para o final também, né? Mas é Ótimo. relacionado... na verdade, no geral, gostariam que você destacasse qual o maior diferencial, né, considerando a geração anterior. Certo, legal.
o maior diferencial dessa geração, como eu tenho mencionado, é a performance em cargas de trabalho real, né, em cargas reais de trabalho. Então, nós vamos ver diversos números, diversas melhorias naquilo que a gente mais precisa e aquilo que a gente mais espera de uma nova geração de processador. Melhor performance, maior segurança e, enfim, isso tudo integrado a cargas, não a benchmarks, né, mas a utilizações aplicações do nosso dia a dia. Sem dúvida, esse é o maior diferencial. Temos a questão da segurança com o software, que vou mencionar depois, o Software Guard Extension, que traz áreas seguras e criptografia da memória, né, em momento que a gente vê diversos ataques a nível de hardware. Também destacaria isso. Tá, legal. Matheus, e mais uma, o pessoal quer saber se a tecnologia de inteligência artificial está presente em todas as versões do processador e se os novos processadores, né, possuem inteligência artificial. Perfeito, sim. Estão disponíveis na família, né? A gente conhece o AVX, né, o AVX 512, o Deep Learning Boost. Sim, são features disponíveis em toda a família, em todos os SKUs. Legal. E só mais uma para a gente dar continuidade. A Tayane quer saber se, por esses processadores serem mais robustos, serão necessários coolers extras, resfriamento, air fresh, etc. Não, eles possuem seus heatsinks padrão, né, para cada, podemos mencionar para cada TDP, então para cada consumo, para cada modelo tem o seu heatsink de referência, que são os que já conhecemos hoje, né, temos no mercado. Nós temos essas informações também bem documentadas, bem explícitas ali da dissipação do calor necessário para cada um destes. É claro que precisamos sempre considerar, e como nós estamos falando bastante aqui, eu estou sendo até repetitivo, da carga de trabalho do mundo real, depende da carga de trabalho daquele fim. Então, se eu vou talvez trabalhar com um processador aí com TDP mais alto, e talvez sempre no limite, eu vou trabalhar com eu preciso dele um heatsink, o heatsink específico para aquela carga ali, né? Mas utilizam o que temos hoje no padrão, né? Não temos nenhuma necessidade específica de um heatsink maior. Tá, legal. Vamos em frente, Matheus. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Imagina. Por favor, tá? Eu vou pedir que você... Não estou acompanhando o chat, pode ficar à vontade para me interromper aí. Combinado. Para as perguntas. Legal. Dando continuidade, então, pessoal, no que eu falava das cargas de trabalho do mundo real. E aqui é uma comparação bem interessante. Tá? Então, aqui nós temos a terceira geração, nosso 8380, comparado à segunda geração, o 8280, tá? O Xeon Platinum. Se pegarmos, por exemplo, na infraestrutura, temos 72% melhor desempenho, né, fazendo uso, por exemplo, de um SSD ou até mesmo uma FPGA, enfim, de uma placa diretamente no PCI Express. A maior quantidade de lanes, maior throughput, maior permissão de banda, um processamento muito mais rápido, direto, né, com o processador. Quando falamos de web, então, microserviços web, aqui, utilizando o CloudX PRT, um benchmark, conseguimos ter 58% melhor desempenho, né? Isso eu tenho destacado embaixo os diferenciais e esses aceleradores embarcados, né, no SOC. Para banco de dados MySQL, 104% melhor desempenho. Previsão do tempo, utilizando aqui, é um benchmark, mas é o programa hoje para Weather Research Foundation Funding, uma coisa assim. 58% melhor desempenho. Tá? Então, cálculos fortes aqui de HPC, que necessitam processamento, tá? Para cálculos analíticos. Então, 58% menor desempenho. Reconhecimento de imagem utilizando o modelo da Mobile Net, 66% melhor desempenho. Gatilho, atingido isso via esse acelerador de IA, incluso em todos, né, conforme a pergunta, DL Boost. Transmissão de pacote, 88% melhor desempenho com o nosso PCIe 4. O Java, o throughput sob um SLA, 62% melhor desempenho. Análise de dados também, né, fazendo uso do Cloud XPRT, 65%. Serviços financeiros, usando
O modelo estatístico do Monte Carlo, 70% melhor desempenho, também aqui sendo bastante influenciado pelo AVX 512. E processamento de linguagem, inteligência artificial, quando a gente fala de inferência na linguagem, 74% de melhor desempenho. São dados na mesma configuração, são resultados na mesma configuração de servidor, apenas com as famílias diferentes, né? Apenas com a nova família. Então, ganhos bem expressivos nas cargas de trabalho que a gente utiliza, e a gente vê bastante resultado na inteligência artificial. Este outro slide é bem interessante, porque aqui a gente consegue ver o quão integrado esses aceleradores e quanto nós estamos falando de tecnologia aplicada lá no nível do núcleo, no nível do core. Tá? Então, é o mesmo slide anterior, são os mesmos resultados, mas a gente vê o percentual de melhor desempenho no núcleo. Né? Isso entrega um valor muito significativo para o cliente, principalmente quando nós estamos falando desses servidores na nuvem. Né? Quando estamos falando de servidores, como eu mencionei antes, multi-tenant, ou seja, quando eu faço alocação, ou até mesmo virtualização, quando eu estou fazendo alocação de cores. Né? Então, eu tenho esse ganho no núcleo. Acho que é uma visão bem interessante que a gente tem, então, a cada núcleo, quanto melhor desempenho nós temos. E quando falamos desses resultados, como mencionei nos slides anteriores, o grande culpado, digamos assim, por esses bons resultados e por essa performance melhor, quando medido na aplicação real da carga de trabalho do cliente, do dia a dia, não pegando benchmarks que estressem números, né? Quantidade de cores, quantidade de lanes, não falando do núcleo da abordagem, mas vamos pegar esses processadores, vamos pegar essa tecnologia e colocar ela para ver como funciona com o mundo real. Esses aceleradores fazem a grande diferença. Então, aqui temos o resultado destes aceleradores, por exemplo, o Data Direct I/O, já uma feature que não é novidade nos processadores Xeon. O dado direto da placa de rede no core, no processador. Né? O processador executa, a memória cache trata aquele pacote direto. Então, aí, com essa função habilitada ou desabilitada, tem uma diferença aí de 30%, né? na performance, no envio de pacote L3, por exemplo. Né? Aqui fazendo essa medição utilizando o 6338N. Esses SKUs N são os SKUs dos processadores, os modelos dos processadores otimizados para a rede. O AVX 512 versus o AVX 2, antigo da plataforma da primeira geração, diziam até 62% melhor, fazendo uso do Limpac. Aceleração de cripto, e aqui diversos algoritmos, né, de segurança, algoritmos de criptografia, como conhecemos RSA, na verdade esses três são RSA, muito utilizado, cada vez mais utilizado, cada vez mais dado criptografado, até 4.2 vezes melhor, na comparação de um 6338N com um anterior da segunda geração Cascade Lake, 6252N. Também um ganho do DL Boost, né, o Deep Learning Boost, que faz uso do VNNI, né, que é o VNNI, Int 8, com inteiro, né, versus FP32. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses cálculos utilizando o floating point, por cima, num sumário, logo mais adiante, mas essa diferença de até 4.3 vezes melhor aí com a utilização deste acelerador, tá? Num modelo do ResNet, de inteligência artificial. Então, estes aceleradores, essas funções, esses pequenos processadores inclusos no SoC, dentro do mesmo processador, são os grandes responsáveis por esse resultado. O AVX 512 ele não é novidade, vocês já devem ter ouvido falar bastante dele. Não é novidade nos processadores da terceira geração, porém,
o novo DL Boost, que eu menciono no próximo slide, com aprimoramento do BrainFloat 16, ele faz um uso da VX512 e muitas dessas funções, das outras funções, dos outros aceleradores e também tecnologias de segurança, fazem uso da VX512, que nada mais é do que eu ter um registro maior de 512 bits, né, na qual eu posso, 512 bits, eu consegui ter vários endereços ali dentro e performar uma única operação em cima deles, tá? Em vez de eu ter um envio por vez e um processamento único a cada registro. Então, eu tenho um processamento feito como um todo, né? Aí no conceito de múltiplas instâncias, uma operação. Também conhecido por, enfim, né, processamento vetorial ou até mesmo paralelismo. Eu tenho diversas entradas e tenho um processamento em cima daquilo. Isso me entrega uma performance muito melhor quando eu estou falando de inteligência artificial ou de toda essa demanda que hoje computacional que requer paralelismo, né? Que requer uma entrada, um envio de dados, um fluxo alto, um registro alto de bits para processamento. Temos, então, esses desempenhos medidos, reportados também anteriormente, por exemplo, usando o desempenho do método Monte Carlo, talvez mais utilizado aí para gerar resultados probabilísticos e de previsão, sejam eles de tempo, enfim, eu tenho um montante de dados, eu aplico um método estatístico para gerar aleatoriedade e com isso eu conseguir ter problemas resolvidos via estes dados, né? Então, Monte Carlo é hoje o mais utilizado, o método e também para conceito aí para obter esses números, né? Então, 50% na comparação com a concorrência. Então, a gente vê um apelo muito grande do Epic com os seus números do core, né? Então, aqui a gente mostra numa aplicação de método estatístico de cálculo, uma plataforma de 2 sockets 8380 versus uma plataforma de 2 sockets do MD Epic da última geração e um ganho de 50% melhor desempenho. Desempenho NAND também superior de 27% nessa comparação, né, num modelo de dinâmica molecular. Quando estamos falando de AVX512, estamos falando muito de inteligência artificial, e aqui, sem querer descer muito para o técnico, mas passar uma visão da melhora dessa carga de trabalho, desse desempenho em inteligência artificial, é o novo Deep Learning Boost, né, aprimorado com o BrainFloat, BFloat 16, tá? É BFloat 16. Este aprimoramento do BFloat 16, ele está disponível na terceira geração do Copper Lake, as soluções de 4 e 8 sockets, ok? Não o Ice Lake, o Ice Lake utiliza ainda o INT8. O que são esses INT8, esses números, essas nomenclaturas? Num breve resumo. Hoje a inteligência artificial usa registros de 32 bits para processar. Essa é a média, né? É o mais utilizado, mais comum são registros de 32 bits. 32 bits nos dão um número razoável, né? Conseguimos um número bem significativo aí se formos converter, né, binário para número, mas nem sempre esses 32 bits é utilizado tanta acuracidade, né, do número de vírgulas, do número de zeros pós-vírgulas, enfim, desses 32 bits. E para isso a Intel utiliza agora o BFloat 16, que na verdade simula o endereçamento do 32 bits. Aqui na apresentação nós temos, por exemplo, um endereço de 32 bits, na qual o primeiro bit é o sinal, positivo e negativo. Os primeiros 8 bits indicam um expoente, né? Então, quantos eu consigo entender qual é a parte inteira, né, e a decimal deste número, e os próximos, os 23 bits, indicam a mantissa, ou seja, informam o número, né, informam um todo. Se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a mantissa é 1, 2, 3, 4, 5, e se eu tenho 1, 2, 12,345, eu tenho o expoente aí de menos 3, onde estaria a vírgula, né, e a mantissa
1, 2, 3, 4, 5. Esse dado, esse endereço de 32 bits, ele é lento para processamento, né? Quando eu faço isso muitas vezes num teste de inferência, ou até mesmo num treinamento, é lento um tratamento de 32 bits ainda. Com isso, eu tenho o BrainFloat 16, que eu consigo ter os mesmos bits de sinal, os 8 bits que indicam eu consigo emular esses 32 bits, ou seja, eu tenho o mesmo número, eu consigo enxergar a mesma parte inteira e aquele número, porém eu tenho menos precisão, com somente 7 bits para mantice. Tá? Do que eu comparar, por exemplo, com fazer esse cálculo com o número inteiro, na qual eu tenho só o sinal e o todo, né? Eu não trabalho com o float, não trabalho com a parte decimal desse dado. Então, hoje eu consigo me aproximar muito, eu emulo 32 bits e trabalho de uma forma muito mais rápida com essa nova feature, né? Com essa nova tecnologia. A gente pode ver o gatinho aqui sendo, num reconhecimento de imagem, muito mais próximo do que com o inteiro. Tá? Isto é o aprimoramento utilizando o BFloat 16. Então, um ganho aí de quase 100%, né, com esse DL Boost comparado com o 8280 da geração anterior. O Deep Learning Boost tem esse aprimoramento do BFloat 16, de 4 ou 8 sockets, mas nós também temos um aprimoramento de eu conseguir trabalhar com até 3 ciclos de registro com até 3 registros no mesmo ciclo, perdão. Tá? Então, um aprimoramento, uma performance muito melhor, principalmente quando estamos tratando de reconhecimento de imagem, de voz, enfim, quando eu recebo pacotes, né, dados maiores para processamento. É um pouquinho mais técnico aqui, espero que tenha conseguido me fazer claro. Quando falamos de cripto, estamos falando de criptografia do dado at rest, como conhecemos na nomenclatura, o dado, né, parado. Temos a criptografia do dado em trânsito e temos a criptografia dele, enfim, em trânsito e quando ele está sendo utilizado também. A aceleração desse cripto, ela é muito importante porque muitas vezes estamos pegando dados criptografados, estamos descriptografando para uma leitura, estamos criptografando novamente para uma escrita. Isso cada vez mais é rotina de um processador. E isso, lógico, né, sempre como estamos falando de criptografia e também dependendo da criptografia, estamos falando de dano na performance. Nos 2 métodos mais conhecidos, né, a criptografia assimétrica, que é com chave pública, e a criptografia simétrica, que é com uma chave secreta, temos resultados bem significativos na velocidade dessa criptografia. Então, aqui utilizando, né, no OpenSSL, no RSA, via um OpenSSL, temos 5,6 vezes melhor performance para uma única thread comparado com a antiga geração. Na criptografia simétrica, 3,3 vezes melhor performance na criptografia AES GCM, numa única thread versus a antiga geração. Certo? Este talvez um dos maiores lançamentos aqui junto com essa geração, das maiores tecnologias, o Software Guard Extension é uma tecnologia capaz de proporcionar proteção ao dado em uso. Tá? Isso é muito importante. Como é que isso é feito? Então, a gente fala hoje de diversos tipos de acesso. Né? Eu tenho aquele momento, o dado está criptografado, ele é um pouco mais difícil de acesso. Se eu tento interromper, como eu mencionei, esse dado em trânsito, eu também vou sofrer com a criptografia do ponto de vista do atacante, né? Com a criptografia colocada sobre ele, mas se eu tentar interceptar um dado em uso, ele já foi descriptografado para ser manipulado. Então, ali abre uma brecha para atacantes e para as invasões. Software Guard Extensions propõe uma área segura, de nome enclave aqui, como chamamos. Então, uma área segura na memória, na qual eu tenho uma comunicação direta com essa área da minha aplicação, direto com essa área segura.
Esse enclave, essa área segura, eu tenho de diversos tamanhos. Eu suporto até 512 GB em alguns SKUs. Então, tem alguns SKUs com suportabilidade maior de enclave e outros menor, por socket. Tá? Então, teria até 1 terabyte de memória dessa enclave para poder utilizar numa plataforma biprocessada. Ajuda a proteger contra ataques ao software, mesmo com o sistema operacional ou o hypervisor, né, o gerenciador aqui da máquina virtual, comprometido. BIOS, controladora, hardware, indiferente. Esse SGX está no processador, né, essa comunicação toda passa pelo processador, lógico. Então, é ele quem cria o processador, é uma camada dentro do processador, e faz esse túnel para a memória. Tá? Então, ajuda a aumentar a proteção de algum dado específico, talvez de uma determinada aplicação. É claro que aqui, quando eu estou falando de aplicação based, application based, eu estou falando de ter que ter um desenvolvimento, um ajuste com a aplicação para que isso ocorra da melhor forma possível, né? E a aplicação entenda essa área segura e armazene lá. Principalmente também voltado para armazenamento das chaves, tá? Segredos e demais das criptografias. Então, ajuda a evitar ataques como espionagem de barramento da memória, adulteração da memória e ataques de inicialização a frio contra a memória RAM. Basicamente, num conceito geral, eu tenho enclaves, áreas seguras, que minha aplicação faz acesso direto à memória, protegido aí por diversos meios, tá? Sejam elas senhas, podem ser chaves criptográficas, direitos de uso, a depender tudo também da aplicação e como você quer assegurar aquilo. Oi, Matheus. Oi, vamos lá. Algumas perguntas que rapidinho chegaram aqui que eu tô correndo. Sim, não, são umas perguntas que chegaram nesse slide, que é acho que um dos slides mais importantes da apresentação. Se você puder comentar onde que é configurado o tamanho da área de enclave do SGX. Ótimo, boa pergunta. Toda essa configuração dessa tecnologia é feita via BIOS. Tá? Então, pela própria BIOS, eu consigo configurar. É lógico que, como eu mencionei, até eu tenho um próximo slide depois deste com a lista de todos os SKUs. Eu consigo mencionar algumas coisinhas ali, fica mais para informação, mas eu tenho alguns SKUs que têm suportabilidade maior a esta área de enclave e outras menor. O máximo é 512 GB por processador. Dentro desse limite, eu posso configurar, habilitar, desabilitar via BIOS. Ou seja, fazer essa configuração dele. Não tenho acesso, não posso mudar por ali, não tenho injeção nenhuma de entrada de brecha, né, via BIOS. Eu tenho a possibilidade de configurar somente. Tá, legal. E só mais uma, então, para você poder continuar. O SGX funciona com PMEM? Não. Persistent Memory não funciona. Tá? Persistent Memory ainda não. Então, até assim, hoje não é tanto foco, até por causa que é uma área reduzida, hoje é somente com a DIMM, tá? Com a memória RAM. Então, essa área é somente com a memória RAM, não com a memória persistente, com a Persistent Memory. Tá, legal. Obrigado, Matheus. Vamos continuar. Vamos. Maravilha. E uma nova funcionalidade, também uma nova camada de segurança adicionada a nível de hardware é o Total Memory Encryption, a criptografia completa da memória. Tá? Uma novidade também, então isso ajuda a proteger contra ataques ao hardware. Tá? A gente pensa sempre quando nas invasões de ataque, conhecemos muito os ataques via software, os ataques via rede, mas há também os ataques ao hardware, como, por exemplo, se beneficiar, se prevalecer do tempo, há um delay após desligar, que os dados ainda ficam ativos, né, na memória. Eu ainda tenho um tempo ali que o dado bloco, eu consigo recuperar aquele dado que está na memória, mesmo após ter sido desligado. E aí há vários métodos, inclusive o congelamento via spray, né, um congelamento de nitrogênio naquela placa, conseguir recuperar ela para um outro local e depois subir e ter acesso a esses dados. Isso nos traz a Total Memory Encryption, que podendo criptografar toda a memória via um padrão NIST, né? Então, de história de classe, utilizando qualquer um dos algoritmos do padrão NIST, como o caso do AES. Tá? Faça a criptografia completa. Isso é transparente para o software, não preciso nenhum desenvolvimento específico no software, no SEO.
agnóstico a ele. Tá? Criptográfico dado antes da escrita, na memória RAM, estamos falando, né? E descriptográfico na leitura. Não requer habilitação no SO, como mencionei, ou aplicação, e é aplicável a todos aí, 100% agnóstico. Habilitado também na BIOS, com chave única, né? Chave secreta, gerada pelo próprio CPU, então tenho isso integrado. Compatível com as enclaves do SGX, ou seja, posso ter o TME criptografando toda a memória, e dentro dessa memória criptografada pelo TME, ter um enclave seguro. Tá? Logicamente, né, quando estamos falando aí de uma criptografia completa do dado, temos o processo de criptografar e descriptografar, como eu mencionei, e com isso gera um pequeno overhead de menos de 3% de desempenho, é um overhead médio. 2 asteriscos colocados aqui. Como eu mencionei bem lá no começo, nenhum produto ou componente pode ser absolutamente seguro. Né? Temos que ser reais quando estamos falando de segurança no mundo de hoje. Avançando, então, acho que eu passei bom, aqui. Mais para referência de vocês, então, como vão estar com essa apresentação, aqui é o nosso SKU Stack, todos os SKUs da terceira geração. Temos os processadores otimizados para um socket, para uso permanente, processamento para mídia otimizado para redes, para refrigeração por líquido, né, otimizado para nuvem. Os SKUs aqui compatíveis, como eu mencionei, com a capacidade máxima de enclave do SGX, que é 512 GB. Então, suportando 512 GB, eu tenho esses 5 SKUs, sendo 4 deles Platinum, um Gold, né, o 5318S, tá? E os outros eu tenho ao lado aqui, qual é a capacidade de enclave, tá? Normalmente 64 GB. E aqui na esquerda, os escaláveis, né? E aqui à esquerda eu tenho o Copper Lake, que são para 4 e 8 sockets. Ok? Temos os processadores Y, como eu mencionei lá antes, com a Speed Select Technology, ou seja, estes com Y e também os S, são os SKUs que eu tenho a capacidade e a possibilidade de ajustar base, frequência base, clock desses processadores. Quando falamos de armazenamento, falamos de memória cache, primeiramente, né, o topo da pirâmide, memória de nível de acesso mais rápido e capacidade de armazenamento. Então, aqui, memória mais rápida, cache. Depois temos a memória DRAM. Temos como memória persistente, a Persistent Memory, com um pequeno overheadzinho de performance comparado à memória RAM, pequeno. Então, temos a Optane Persistent Memory como segunda memória mais rápida de acesso, sendo lançada agora a série 200. Depois temos o SSD Optane, ok, com a tecnologia 3D, ou seja, eu tenho um processo matricial do armazenamento nesse SSD, que difere de todos os SSDs do mercado. Depois eu venho para a grande classe de ativos e de SSDs NAND tradicionais, nas quais tem os Intel também, e abaixo eu venho para a parte de archiving com HD, discos mecânicos e fita. Tá? Essa aqui é só uma pirâmide para trazer um pouquinho mais de informação do armazenamento. O lançamento da memória persistente da série 200, com até 32% maior largura de banda de memória, tá? Em comparação à série 100. E aí, no trabalho conjunto com o DRAM, né, com a possibilidade que eu tenho de suporte hoje dessas persistent memory, consigo chegar em até 12 terabytes numa plataforma biprocessada. Alguns feedbacks e também notas, né, sobre a performance deste. Eu vou tocar um pouquinho mais rápido nesses slides, que são os componentes lançados juntos devido ao nosso tempo, tá? Mas fica também tudo para consulta. Os Optane SSD P5800X, tá? Então, estamos falando até de 26 vezes mais IOPS por gigabyte, tá? Comparado à geração anterior, até 66 vezes mais, né, a melhor qualidade de serviço e até 13 vezes menor latência média. E aqui também alguns feedbacks. Né? O Alibaba, por exemplo, Alibaba Cloud otimizou a solução de armazenamento com um número mínimo de 5800X por servidor, para que ele possa se concentrar, né, em otimizar o armazenamento em massa, ou seja, ter essa velocidade, essa performance numa escala alta. Da VAST, 20% de escrita mais rápido. Accelero alcançou uma melhoria de 2,5 vezes na largura de banda
ao mover os dados para armazenamento QLC. Então, os SSDs tradicionais lançados agora também o D5, P5316, com até 7 GB por segundo, desempenho otimizado, até 48% melhor latência e 5 vezes maior resistência aí, comparado à antiga geração. Tá? Então, lembrando que o SSD ele tem um tempo de vida por escrita. Tá? Redução de storage footprint, aquilo que perdemos do storage, né? No armazenamento dos dados ou na manipulação, na escrita e na leitura. Redução de até 20 vezes. As novas placas Ethernet 800, série 800, com até 100 gigabits por segundo por porta, até 200 gigabits por adaptador, por slot PCI Express. Essas portas são AutoSense, tá? De 100 até 1, 100, 50, 25, 10 e 1. A nossa FPGA, né, muito utilizada para aceleração na ponta, com até 2 vezes melhor desempenho por Fabric, né, Fabric por watt, e até 400 gigabits de Ethernet no throughput do Fabric. Quando eu falei para vocês lá no começo sobre as soluções, são algumas décadas já nesse trabalho fundamental, digamos assim, de ter soluções de referência para inúmeros fins, tecnologias e cargas de trabalho. Vale muito a pena consultar. Intel Select Solutions. A gente tinha em 2017 e 2018 45 parceiros para 16 cargas de trabalho. Ano passado estávamos, 2019, né, 2020, foi adicionado 125 parceiros para soluções de 30 cargas de trabalho. Hoje são mais de 500 parceiros de soluções em toda a ponta, seja data center, seja borda inteligentes, seja na nuvem, seja com redes. Então, muitas soluções prontas, referência, com a configuração, aplicação, o que foi utilizado, o processo de tuning, tudo envolvendo, lógico, também com a camada de software da Intel, que proporciona essa configuração em diferentes camadas. Em resumo, pessoal, em cima do tempo, o processador, então, Intel, quando a gente fala da terceira geração como um todo, Intel terceira geração, é o processador de data center de mais alto desempenho, com segurança integrada, inteligência artificial e aceleração na criptografia. Estamos falando daquilo que hoje mais consome, que mais cresce de demanda de uso. Um portfólio incomparável nas soluções de hardware e software para mover, armazenar e processar dados. E o mais amplo ecossistema aqui com um grande diferencial. Temos hoje o mais amplo ecossistema e são décadas de experiência para facilitar as implantações do cliente. O maior número, o maior ecossistema da nossa tecnologia, né, sendo operacional em diversas e das principais cargas de trabalho. Desculpa a aceleração no final, eu quis dar um pouquinho mais de tempo e ênfase naqueles slides mais técnicos e um pouquinho dos diferenciais da tecnologia. A mensagem também abre para perguntas e respostas, mas deixo a mensagem de que para qualquer assunto um pouquinho mais detalhado, conhecimento e interesse ou dúvida sobre o produto, buscar o seu representante da Intel para que isso seja resolvido, sanado e também tenha mais entendimento da solução. Lu, da minha parte era isso, deixo contigo. Sim, Matheus, vamos endereçar só mais algumas perguntas aqui para poder encerrar, e aí você pode fazer alguns comentários finais também. Legal. Vamos ver aqui, acho que isso foi lá no comecinho sobre o Xeon E. Quando será lançado o Xeon E da nova geração? Legal. O Xeon E da nova geração, que é a família da Rocket Lake, vai ser lançado, está previsto agora entre setembro e outubro deste ano. Tá? Sim, boa pergunta, não mencionei antes lá. Obrigado. Isso. E sobre esses processadores agora, querem saber quando estarão disponíveis também aqui para os distribuidores nacionais? Bom, pergunta complicada, esperada também, que é vir. Os processadores já foram lançados, né, como mencionei, essa família toda, esses produtos foram lançados dia 6 de abril. Hoje enfrentamos o mundo inteiro enfrenta um problema de supply nunca visto, aí, digamos assim. Então, realmente, estamos com a variável supply, né, suprimentos, demanda versus oferta em jogo. A recomendação nossa, Intel, é sempre busque o seu time de atendimento,
priorize os pedidos e a gente faz o trabalho para ir atrás de conseguir garantir. Data, já temos, né? O produto está lançado, está disponível para venda, está disponível para compra. Só temos a questão dos suprimentos, que realmente está acontecendo um atraso, não somente, né, com a parte de processadores, mas, infelizmente, todos esses componentes hoje, até mesmo devido à falta de matéria-prima. Legal. E essa eu acho que é uma pergunta mais técnica, Matheus, mas se esses processadores possuem suporte ao código de correção de erro, o ECC de memória? Sim, essa é uma feature da memória, né? Temos isso na memória, que faz esse ECC. Então, continua com a memória, que faz essa correção. Uma feature da memória, sim. Tá, legal. Bom, as perguntas foram essas, Matheus. Gostaria de saber se tem algum comentário final para a gente encerrar, então. Não, agradeço o tempo, reforço a mensagem para que qualquer dúvida e mais detalhes. Acho que falei de alguns aceleradores, falei de algumas camadas de segurança, os principais, mas tem muita aceleração, tem muita tecnologia embarcada. O diferencial dos processadores Intel não está nos números, né? Que às vezes aquele número de core, de slot, enfim, está na tecnologia embarcada, está em chipsets cada vez mais desagregados, com aceleradores, tecnologias implantadas no SoC, que faz a diferença. Faz a diferença lá na carga de trabalho, faz a diferença naquela aplicação que tu utiliza no dia a dia. Obrigado, Lu. Agradeço também o tempo de todos. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço a você pela apresentação. Só lembrando vocês que esse conteúdo estará disponível no Partner University para vocês assistirem o replay, o Webinar On Demand. E lembrando também que você ganhou os seus 7 créditos de treinamento por participar ao vivo conosco hoje. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Esperamos que a informação, o conteúdo apresentado pelo Matheus tenha sido útil para vocês e seus negócios. Inscrevam-se para os próximos webinars. Eu postei aqui para vocês o link para vocês se registrarem para os próximos webinars. E, novamente, obrigada, Matheus. Um excelente dia a todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, um ótimo dia.